capacita você para levar boas novas, cumprindo o ID de Cristo, pois já é a última hora. O Senhor da ceifa está chamando. Foi Deus quem nos escolheu para a colheita final. As almas estão clamando, Jesus já está voltando. Seja você um Gideão, pronto para fazer missão. Para a colheita final, ouço o clamor de milhões. Vamos se unir, Gideões. Gideões, unidos para fazer missões. Gideões, unidos para fazer missões. Meus queridos irmãos, eu quero, com muita alegria no meu coração, saudar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pela minha saudação, eu acredito que os irmãos sabem que eu sou pentecostal. Porque hoje muitas pessoas, até mesmo dentro das Assembleias de Deus do Brasil, costuma saudar, dizendo a paz, mas não diz de quem é a paz. Mas nós sabemos que só quem dá a paz é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço desta paz. E quero, nesta oportunidade, agradecer em primeiro lugar a Deus, porque se não for a sua infinita graça e misericórdia, eu não estaria aqui esta noite com vocês, acompanhado da mulher mais linda que eu conheço, que é a minha esposa, a irmã Enaura. Obrigada. Essa mulher, são 56 anos de casamento. Eu não sei o que é que ela toma, porque cada dia ela fica mais bonita. Mas ela tem um segredo, é que todo dia, quando eu não estou viajando, é claro, e ela não está comigo, a gente depois do almoço costuma tirar uma soneca. E ela diz que é o sono da beleza. Se você quer ficar bonito, quer ser bonita,
Então, aceite e pratique a receita da irmã Enaura. Eu quero, em segundo lugar, agradecer o pastor Zilmar, presidente desse trabalho tão lindo e tão maravilhoso, chamado Gideões Missionários da Última Hora, que é, sem dúvida alguma, o maior congresso de missões do Brasil e quem sabe até do mundo, e com o qual eu coopero há mais de 30 anos. Quando eu comecei a vir pregar aqui, eu já tinha 17 anos de ministério, porque pela graça e a misericórdia de Deus, em fevereiro deste ano, eu completei 57 anos de ministério. E os irmãos, às vezes, dizem assim: pastor Gilvan, o senhor não mudou. E eu digo: se Deus mudar, eu mudo. Mas ele diz: eu, senhor, não mudo, então por que eu vou mudar? Eu guardo no meu coração as palavras do apóstolo São Paulo a Timóteo, quando ele disse: Timóteo, permanece naquilo que tens aprendido, sabendo de quem tu tens aprendido, permanece. E eu vou até o fim. Se eu fosse pregar hoje em um lugar onde as pessoas não me conhecessem, fosse a primeira vez, eu iria dizer assim: irmãos, não espere que eu vá pregar uma mensagem que vocês nunca ouviram outro pregador pregar. Mas como eu estou nos Gideões e me sinto muito à vontade, eu vou dizer para vocês que eu vou pregar, como sempre preguei aqui, uma mensagem muito simples. As pessoas dizem assim: pastor Gilvan, as mensagens dele são simples. Isso não me magoa, porque eu aprendi com o maior professor da história, que se chama Jesus. Jesus pregou um evangelho simples e poderoso, e tem pregadores pregando o evangelho complicado e sem poder, e muita inovação. E eu vou ser mais claro e mais contundente, e muito movimento, muita coisa que não serve para nada, mas não serve mesmo. É mais animação sem Bíblia, e alguns até transformam o púlpito num picadeiro de circo, fica fazendo graça, fica soltando piada, e fica com esse negócio: dá um abraço em quem está do teu lado. Quando eu estou no púlpito e o pregador fala isso, e a minha esposa está no auditório, eu estico o pescoço para ver se ela está perto de algum irmão. Ela não está nem doida de dizer que ele é o mais bonito, e nem abraçar. Eu também não abraço a irmã. Pode ser pinga-fogo, a mulher que eu abraço é essa aqui. Eu nunca vi, irmão, um crente ser batizado com o Espírito Santo, renovado, quando o pregador manda dar um abraço de quem está do seu lado. Eu sou raiz, eu sou da antiga. O que a igreja precisa, irmão, não é de inovação. A igreja precisa é disso aqui. A igreja não se alimenta de comida requentada no micro-ondas. A igreja tem que comer manteiga, leite e mel. E só tem manteiga, leite e mel aqui.
Eu quero agradecer desde já ao irmão Adão, a sua esposa, né, foram me buscar lá no aeroporto. Agradecer também ao seu genro, o nosso irmão Fábio, né, que também tem nos prestado um grande serviço. Agradecer a toda a diretoria dos Gideões, essa turma antiga que permanece fiel no Senhor. Agradecer aos companheiros que estão aqui nos dando essa ajuda, porque, irmãos, o pregador, preste bem atenção, os que pregam, ele é muito solitário. O pregador é muito solitário. Quando o cantor vai cantar, ou a cantora, às vezes faz isso, que não é nada errado, bota o microfone para o auditório cantar, se o hino é conhecido, e o auditório canta, com a cantora ou cantor. Mas ninguém prega com o pregador, nem ele sabe o que ele vai falar, não é assim? Agora vocês podem me ajudar esta noite, como? Dando glória a Deus e aleluia. Cada glória, cada aleluia que você der esta noite, você está jogando brasa daqui deste púlpito. E eu espero que isso aconteça. E quero, neste momento, perguntar: quem trouxe a sua Bíblia? Vamos abalar o inferno. Vamos deixar Satanás nervoso. Quem trouxe a Bíblia, levante assim, por favor. Agora, encha os pulmões e diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Por isso, eu amo a Bíblia. E vou ler a Bíblia agora. No livro do Gênesis, quem trouxe a Bíblia vai abrir. A Bíblia fechada é um livro comum, normal, mas ela aberta é a boca de Deus. Nunca eu abri a Bíblia para Deus ficar calado. O meu Deus fala, e Ele vai falar esta noite. Não vai falar aquilo que a gente quer ouvir, Ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler este versículo, que eu acredito que faz tempo que os irmãos não leem. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1. Quanto tempo faz que você não leu esse versículo, né? Talvez anos. Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, mais uma vez, enche os pulmões e digam assim comigo: e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Diga amém. Toma o seu assento. Não converse com ninguém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a partir de agora, não fale mais comigo. Só depois do culto. Porque a partir de agora,
Eu quero ouvir a voz de Deus. E com certeza Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai falar. Agora há um hino na harpa cristã que diz que Deus fala para quem quer ouvir. Deus não fala para quem não quer ouvir. Ele não perde tempo. E ele diz: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Então Deus não vai falar com quem fica andando aqui. Não fala. Deus vai falar para quem veio aqui para ouvir a sua palavra. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando a Bíblia pela primeira vez ela faz menção do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ela nos mostra de uma maneira clara, patente, evidente, que ele não é um espírito estático. Ele não é um espírito parado, inerte. Ele é o espírito que se move. A Bíblia nos diz que no princípio, quando a terra era vazia, ele se movia sobre a face das águas. Mas a partir do momento em que a terra ela foi sendo habitada, ela foi sendo povoada, o Espírito Santo de Deus, ele passou a se mover na vida daquelas pessoas que Deus escolhia para realizar a sua obra, para fazer aquilo que Deus havia determinado. Foi assim com os patriarcas, foi assim com os juízes, foi assim com os reis que andavam no caminho do Senhor, que temiam ao Senhor e que servia ao Senhor. Foi assim com os profetas, de Isaías a Malaquias. O Espírito de Deus vinha sobre essas pessoas, se movia na vida delas, enchia elas, capacitava elas e usava elas para a glória de Deus. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus veio para se mover na igreja, que somos nós. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Muita gente disse na pandemia que o diabo fechou a igreja. Não é verdade. O diabo usou autoridades para fechar os templos, porque a igreja ninguém fecha. Jesus disse: sobre esta pedra ele edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo usou as autoridades para fechar a nossa boca, obrigando a gente a usar máscara. Só que no céu não entra ninguém mascarado. Eles tentaram fechar a nossa boca, mas não conseguiram. Eu quero dizer para vocês, eu fui pastor de igreja até 1974. De 75 para cá eu sou itinerante. Eu vivo de agendas. E na pandemia, a minha agenda praticamente zerou. E eu pensei, o que é que eu vou fazer? Aí, como eu não viajava para fora de João Pessoa, onde eu moro hoje, eu ia no domingo à igreja central, alguns lugares chamam sede. E lá estavam, no templo, umas 100 pessoas no máximo,
num templo que cabe cerca de 2.500 pessoas. No púlpito, uns 10 pastores, uns 10 obreiros. E eu, quando o pastor Zé Carlos me dava oportunidade, e sempre ele me dava, na pandemia, eu pregava como estou pregando aqui nos Gideões, irmão. Porque eu não sou aquele tipo de pregador que só vai em igreja grande, rica, só vai em cidade grande, aonde o avião só falta parar na porta do templo. Eu vou em qualquer lugar. Se o meu Jesus pregou para uma mulher samaritana no poço de Jacó, quem sou eu para ficar perguntando quantos membros tem a sua igreja? Quem sou eu para perguntar qual o tamanho do auditório que você vai me dar? Não, porque eu já tenho pregado para milhares de pessoas. Eu tenho visto numa noite só se entregar mais de 300 pessoas para Jesus, 200 pessoas, 100, 80, mas já vi também numa noite se entregar uma pessoa para Jesus. E às vezes a igreja não dá valor. Ninguém vai atrás daquela pessoa que se entregou para Jesus para anotar o nome, o endereço, porque só quer que seja multidões. Mas a gente não sabe através de uma alma quantas virão. No caso da mulher samaritana, Jesus pregou para ela e ela correu para a cidade e disse assim: venham ver um homem que disse toda a minha vida. Porventura não é esse o Cristo? E a Bíblia diz que a cidade foi. E quando viram Jesus, aí eles disseram assim: não é mais pelo que a mulher nos disse, mas é porque nós cremos que tu és o Cristo, o Salvador do mundo. E a multidão se converteu. A multidão se converteu. Porque, meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele não só se move no meio das grandes multidões. Jesus não disse que estaria presente onde só tivesse muita gente. Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou presente. Eu senti há pouco tempo atrás, ali naquela sala que está reservada, onde tem um lanche para as pessoas que vão para lá, algo que se o pastor Zilmar ou os irmãos que estão dirigindo este culto dissesse: pastor Gilvan, o senhor não vai pregar hoje à noite, eu já voltaria para João Pessoa alegre e gratificado. Sabe por quê? Entrou um moço lá chamado Jimmy, não é verdade? Com este aqui, acompanhado dele, para fazer um vídeo comigo. E quando aquele rapaz me viu, ele com o microfone na mão, foi lá onde eu estava, me deu um abraço e caiu em lágrimas, chorou aqui no meu ombro e disse: pastor, o senhor não sabe a alegria que eu estou sentindo por estar aqui lhe conhecendo pessoalmente, podendo lhe abraçar. Eu não disse uma palavra, ele disse: eu morava numa favela em Ponta Grossa, no Paraná, e eu ouvi um vídeo do senhor. Para aí, meu irmão, presta atenção, viu? Quando o senhor pregou aqui em Camboriú uma mensagem: este é o caminho, e eu me converti. E hoje ele disse que eu não dissesse isso, mas eu vou dizer: o âncora da mídia aqui dos Gideões. E, meus amados irmãos, eu fico muito alegre quando eu vejo Jesus batizar um crente com o Espírito Santo.
Eu fico muito alegre quando eu vejo Jesus curar um doente. Mas a minha maior alegria é quando eu vejo uma alma sendo arrancada das garras de Satanás e colocada nas mãos de Jesus. E sabe o que é isso? É o mover do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E quando o Espírito de Deus, irmãos, ele se move na igreja, algo sobrenatural acontece. Quando o Espírito de Deus se move na vida de um crente, a coisa muda. O mover do Espírito Santo é tão tremendo que ele se move. O que chegou triste se alegra. O que chegou desanimado se anima. O que chegou abatido é consolado. O que chegou frio vira uma tocha acesa. O que chega dizendo eu sou fraco, quando o Espírito de Deus se move na vida dele, ele diz eu sou forte. Ele diz eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o Espírito de Deus se move, meus amados irmãos, não há inferno que impeça. Satanás tem que cair fora, arrumar os seus mulambos e sumir. Porque quando o Espírito Santo se move, a glória de Deus desce, os céus se abrem e coisas extraordinárias acontecem. Agora escute o que eu vou dizer. Ele só se move quando nós damos lugar. O Espírito Santo, ele é educadíssimo, irmão. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele é tão sensível, escute o que eu vou dizer, que na Bíblia você vai encontrar o Deus Pai irado. Está na Bíblia. É tanto que a Bíblia diz que a sua ira dura um momento, mas o Pai se ira. Jesus se irou quando entrou no templo e viu as pessoas vendendo as coisas, negociando. Agora você não encontra na Bíblia um versículo dizendo que o Espírito Santo se irou. Mas você encontra na Bíblia, aleluia, dizendo o Espírito de Deus se movia. E ele continua se movendo. Agora é preciso dar lugar a ele. Eu peço agora a você que está aqui neste ginásio lotado, os que estão aqui à minha frente, os que estão aqui no púlpito também, eu vou pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado e diga assim para essa pessoa, olhe nos olhos dessa pessoa e diga, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Porque se você der lugar, meus amados irmãos, este ginásio vai virar uma fogueira acesa. Se você der lugar, você vai ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer na sua vida. E Deus falou isso comigo de uma maneira muito simples, porque o meu Deus não é complicado. O meu Deus, ele fala uma linguagem que todos entendem, o culto, o erudito, o analfabeto. Porque tem gente às vezes que vai pregar, irmão, fala uma linguagem tão difícil que é preciso trazer um dicionário para o culto. E alguns para mostrar que tem cultura, que é preparado, e às vezes nem estudou, decorou umas palavras em hebraico e grego, aí diz assim, porque no hebraico, porque no grego, e a igreja fica calada.
Porque os irmãos não querem saber de hebraico, de grego. Os irmãos querem saber da unção do Espírito de Deus. Os irmãos querem saber da palavra. E, meus queridos irmãos, como é que Deus me falou de uma maneira simples? Eu ia saindo da casa, não morava em Campina Grande, nós morávamos. E aquela casa, ela tinha um jardim. E no centro daquele jardim, eu e a irmã nós plantamos uma roseira. E aquela roseira floresceu com a coisa mais linda. Era a planta mais linda do jardim. E quando um dia eu vou saindo, aí eu vejo um beija-flor sobrevoando aquela roseira. Vocês conhecem o beija-flor, né? É aquela ave que tem marcha ré. A única que tem marcha ré. Ela vai para frente e ela vem para trás. E aí aquele beija-flor, ele, quando via aquela rosa aberta, ele parava sobre ela, começava a bater suas asas, enfiava aquele biquinho fino naquela rosa e ficava sugando o seu néctar. Aí Deus disse: está vendo o que ele está fazendo? Eu disse: estou. Ele disse: assim é o meu espírito na igreja. Como, Senhor? Aquele que está de coração aberto, ele se move. Mas aquele que está distraído, conversando no celular, no WhatsApp, batendo papo, não vai sentir nada, irmão. É por isso que num culto como esse, a gente vê crente alegre, levanta a mão, dá glória a Deus, chora, fala em línguas, porque o coração está aberto e o Espírito Santo está se movendo. Se você está sentindo o mover do Espírito Santo, eu peço que você levante a sua mão com sinceridade e dá uma rajada de glória a Deus. E enquanto tem muitos alegres, tem aqueles que estão com cara de delegado de interior, aquela cara grossa, fechada. Tem crente, irmão, que está num culto como esse, nem com um pé de cabra você abre a boca dele para ele dar um glória a Deus e um aleluia. É porque ele não está dando lugar. Mas se você der lugar, o Espírito Santo, ele vai sacudir a tua vida. Se você está sentindo e dando lugar ao Espírito Santo, escute o que eu vou falar para você. Você vai sair daqui cuspindo fogo, arrotando brasas, pingando azeite e dizendo para Satanás: ou você sai da minha frente, ou eu vou passar por cima de você, em nome de Jesus. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. A coisa está ficando boa. O diabo está sentindo que ele hoje vai receber chumbo do grosso. Nós não vamos arrebentar a boca do balão, mas nós vamos arrebentar a boca do bichão. Abre o teu coração agora e diga: Espírito de Deus, se move em mim. E calabachures, de calamanás. Mas não é porque o pastor Gilvão está pregando. Não é porque, meus irmãos, eu não sou aquele tipo de pregador, não é uma crítica que fica abandonando a igreja. Eu não fui chamado para ser animador de auditório. Eu não fui chamado para fazer cócegas nos ouvidos de crente. Eu fui chamado para ser profeta. Profeta da palavra.
Eu fui chamado para isto, pregar esta palavra. Eu fui chamado para pregar o quê? A verdade. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Em fevereiro, eu fui convidado para pregar em Pelotas, Rio Grande do Sul. E lá no hotel que eu estava hospedado, foi no domingo pela manhã, eu fui tomar café. E quando eu cheguei no restaurante do hotel, tinha um cidadão sentado. E ele, quando eu entrei, olhou para mim e disse: prega mais. Prega mais. E eu pensei que ele era frequentador assíduo dos Gideões. Eu pensei, ele me conhece de lá. Quando eu pensei isso, ele disse assim: não te conheço, nunca te vi, mas Deus está dizendo: prega mais. Prega mais. Prega mais. E eu fui, me sentei na mesa, comecei a tomar meu café. Quando eu levantava a cabeça, ele estava olhando para mim. Teve uma hora que ele levantou as mãos, eu olhei, ele estava com as mãos levantadas. Quando eu terminei o café, que me levantei para sair, ele veio onde eu estava. Ei, calabachures. Olhou para mim e disse: você não se corrompeu. Ei, calabachures. Você prega a verdade. Deixa eu te dar um abraço. Me deu um abraço e disse: eu estou aqui nesse hotel por sua causa. Eu digo: é um anjo. E calabachures. Mas essa palavra: você não se corrompeu e prega a verdade, vai ficar comigo até eu partir para a eternidade. Porque é isso que eu digo para Deus: Senhor, não deixa eu ser um animador de auditório, Senhor. Não deixa eu pregar só pela prática. Eu quero pregar na unção. Eu quero pregar na unção do Teu Espírito, porque isso é que faz a diferença. A comida, ela pode ter o nome mais bonito: petit gâteau. Ela pode ser um prato famoso, mas se não tiver o tempero, mano, a gente não se satisfaz. Eu estive com a minha esposa hospedado nos melhores hotéis de Paris. Chegava cada prato na mesa, quando eu botava na boca, ela botava: cadê o tempero? Pode ser bonito, caro, mas o sabor está no tempero. A comida pode ser mais simples, pode ser ovo com arroz, mas se for bem temperado, a gente come e diz como matuto: ainda lamba os beiços. Isso é a mensagem. Não adianta falar bonito, não adianta pular, saltar. Pode plantar bananeira no púlpito, pode jogar o sapato, pode correr no auditório, mas se não tiver o tempero, a unção, a igreja rejeita. Deixa arabar. E eu vou dizer uma coisa para você, com todo respeito, mas com autoridade. Se você não sentiu ainda esta noite aqui o mover do Espírito na sua vida, eu vou dar um nome para você. Você chama-se crente celular. Celular todo mundo conhece. Hoje todo mundo tem um celular. E tem uma coisa, eu digo sempre, que é melhor você esquecer o carro na garagem quando você sair do que o celular. Primeira vez que eu vi um celular
Foi em 1989, quando eu estive pela primeira vez nos Estados Unidos. Eu vi um americano com um negócio desse tamanho, parecia um tijolo. Até a cor era de um tijolo. E eu olhei aquilo ali e perguntei ao pastor da igreja, onde eu estava pregando: ô pastor, o que é aquilo? Ele disse: é um celular. E o celular foi diminuindo. Hoje nós temos celular bem pequenininho, mas com recurso que você fala com o mundo todo. Não é verdade? Agora existe uma hora que eu odeio o celular. Existe uma hora que eu fico nervoso, dá vontade de jogar o celular no chão. Que hora é essa, pastor Gilvan? É quando eu quero falar com essa mulher linda que é minha esposa. Aí eu ligo para ela, não atende. Eu aqui está apontando, é com a sua também. Aí eu ligo a segunda vez, ela não atende. Aí liga a terceira vez e eu vou ficando nervoso. Aí vem aquela gravaçãozinha: o número chamado está desligado ou fora de área. Assim tem crente que é celular. Ele está no culto, ele está no templo, mas ele está desligado e fora da área do Espírito. Entra na área do Espírito. Experimenta o sobrenatural de Deus essa noite. E eu vou dizer para você, eu vou dizer para os obreiros aqui: se o Espírito Santo se mover na tua vida hoje, a tua vida espiritual nunca mais será a mesma. O teu ministério, seja de louvor, seja de pregar, nunca mais será o mesmo. Ei, calabachure. Ei, calamahas. Ei, candabassure. E eu estou dizendo isso e provo. Eu estava pregando na cidade de Assis Chateaubriand, no Paraná. E quando terminou aquele congresso no domingo, que eu estou enxugando o suor no púlpito sentado, chega um irmão. Aí ele fica esperando eu enxugar o suor. Quando eu enxuguei, ele disse: pastor Gilvan, eu vim aqui mandado pelo meu pastor. Eu não vou dizer o nome dele nem a cidade. Eu disse: pois não, meu irmão, pode falar. Ele mandou vir aqui perguntar se o senhor pode estar conosco amanhã, segunda-feira e terça-feira. Aí eu olhei para ele e disse: posso, porque eu iria pregar em Blumenau na quarta-feira. Então daria para atender o colega na segunda e na terça. Aí na segunda eu fui para a cidade. Cheguei lá, fui até de ônibus, que eu ando de ônibus. Eu já andei até de jumento, irmão. Fui pregar numa cidade do interior de Pernambuco, que para lá só tinha jumento. Eu ando. Jesus não precisou de um jumento para dar cumprimento a uma profecia. Quem sou eu? Eu sou discípulo de Jesus. Os pastores que me conhecem, eles dizem: pastor Gilvan, o senhor ainda dá para a gente convidar para vir pregar na igreja. Porque tem uns que hoje não dá mais. Só prega em evento promovido pela prefeitura, pelo governo. O senhor é muito fácil da gente lidar com o senhor. Eu digo: irmão, como é que eu poderia ser difícil, complicado, arrogante, se o meu dono, o meu patrão, o meu Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E calabachures. Aí quando eu cheguei na rodoviária, ele estava me esperando. Me levou para a casa dele. Aí quando eu cheguei lá, já era hora de jantar, ele disse: pastor Gilvan, vamos comer alguma coisa e depois nós vamos para o culto. Tá bom, meu pastor? Eu estou nas mãos de Deus, nas suas mãos. O senhor aqui é o meu pastor. Jantamos.
Aí ele disse: agora vem aqui comigo. Me levou no quarto, fechou a porta. Aí disse assim: pastor Gilvão, o senhor sabe por que eu mandei chamar o senhor para cooperar conosco hoje amanhã? Eu disse: não sei, pastor. O seu mensageiro só disse que o senhor queria que eu viesse. E eu vim. Ele disse: eu vou lhe dizer, faz 6 meses que eu estou aqui na igreja. Estou sofrendo. 6 meses. Por que eu estou sofrendo? Porque metade da igreja queria que o pastor que o antecedeu continuasse. E metade da igreja queria que ele saísse. O povo está dividido. A igreja está fria. Os cultos com a pouca frequência. Não está havendo salvação de alma. Não está havendo batismo com o Espírito Santo. É aquele culto pesado, pastor Gilvão. Então mandei ele chamar. Ele disse: pastor, se depender de mim, vai continuar do mesmo jeito ou talvez piore. Mas se o Espírito de Deus se mover, a coisa vai ser diferente. Fomos para o culto. E quando nós chegamos lá, eu vi que a coisa estava séria. Sabe por quê? Porque na Assembleia de Deus, não sei nas outras denominações, quando fala, vem pregar dia tal, pregador tal, conhecido. Porque se alguém pensa que é famoso, está enganando-se a si mesmo. Quando alguém diz: pastor Gilvão, o senhor não sabe como o senhor é famoso. Eu digo: não, eu sou conhecido. Sou conhecido na terra, no céu, e respeitado no inferno. Porque famoso que eu conheço só tem um. Sabe o nome dele? Sabe o nome dele? Sabe o nome dele? Jesus. Eu não sou famoso. Nunca salvei uma alma. Nunca batizei um crente com o Espírito Santo. Nunca curei um doente. Como é que eu sou famoso? Famoso é Ele que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ei, calabas. Ei, calabanás. Aleluia. Outro diz: pastor Gilvão, o senhor é um grande pregador. Eu digo: não, eu sou um pregador comprido, 1,78 m. Grande pregador é o Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês essa noite, aprendam isso: não chame ninguém de grande pregador. Não existe esse tal de grande pregador. Existe grande mensagem, porque a mensagem vem do grande eu sou. Todo pregador é pequeno. Todo pregador é pequeno. Eu, quando vou pregar, irmão, está aqui minha esposa testemunha, 57 anos. 57 anos. Mas eu fico nervoso. Eu sinto aquele friozinho na barriga. E no dia que eu deixar de sentir, meu ministério vai terminar. Porque eu vou me achar autossuficiente. Tem gente assim, irmão. Que se acha grande. Se acha grande. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada. Ele engana-se a si mesmo. O maior enganador não é o que engana os outros, é o que engana-se a si mesmo. E eu não vivo atrás de fama, irmão. Não, eu não vivo nessa internet, não. Eu não sou contra, não é crítica. Mas eu fico revoltado quando eu vejo pastores na internet. Eu vou falar. Falando mal de outro pastor. Às vezes até pessoas dão um deslize na vida. Quem somos nós, irmão? Aí vai para a internet, ainda pede para a pessoa curtir. Não é verdade? Como é que eles pedem? Como é que eles pedem? Um like, para quê? Para faturar. Para faturar. Para faturar. Eu fico revoltado, irmão. Você não vê um padre falando mal de outro. Você não vê um católico falando mal de outro. Mas vê pastor, vê crente na internet jogando sujeira no ventilador.
Ainda diz que está fazendo um trabalho para Deus, está fazendo um trabalho para Satanás. Quer fama, discussão, só falta se agarrar. Só falta, eu já vi na internet, pastor, só falta trocar tapa. Na internet, atrás de fama. Agora, se você não der um glória a Deus no que eu vou dizer, ou um aleluia, você não está na carne não, você já está no osso. Escute o que eu vou dizer. Para mim, Jesus é testemunha. Toda vez que eu oro, de preferência pela madrugada, eu digo: Jesus, eu já ouvi tantas vezes, pastor Gilvão é uma benção, pastor Gilvão é uma benção. Jesus, isso para mim não vale nada. O que eu quero não é ser famoso. O que eu quero é naquele dia eu chegar diante de ti e tu dizes assim: Gilvão, eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Em Calabachuricão de Raçuí. O que eu quero, Jesus, é que naquele dia tu digas para mim 3 palavras. Aí você diz: mas pastor Gilvão, só 3 palavras? Essas 3 palavras valem pelos tesouros do mundo todo. Quais são essas 3 palavras? Jesus, eu quero que tu digas para mim a palavra da aprovação: servo bom e fiel. A palavra da promoção: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E a palavra da recompensa: entra no gozo do teu Senhor. Tem uma palavra para você: não desanime. Tudo que você num canto escondi. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Você mal podia falar, mas ele ouviu. Agora escute aqui, para aí, escute. Eu poderia estar em outro lugar. Hoje à noite eu fui convidado para pregar num congresso de senhores na cidade de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Trabalho lá no 1º de maio, 2 de maio e 3 de maio. Aí eu disse para o pastor: pastor, eu não posso ir, só posso no dia 1º de maio, porque no dia 3 de maio eu vou estar em Camboriú e vou pregar no dia 4. Ele aceitou. Aí eu fui, preguei. Na quinta-feira à noite, eu saí depois do culto. Fui pegar o voo em Fortaleza. Cheguei lá 1h30, estava no carro. Aí tinha uma sala de aberta. Eu fiquei até 5 horas da manhã esperando o voo para Recife. Cheguei em Recife 7 horas da manhã. Peguei meu carro que eu tinha deixado no aeroporto e fui para João Pessoa. Peguei um trânsito terrível, 3 horas de viagem. 3 horas de viagem. Cheguei em casa
A minha esposa já estava com a comida preparada. Essa aí cuida de mim, irmão. Ela calça até minhas meias quando eu vou deitar. Eu não tenho uma mulher, eu tenho uma companheira, uma ajudadora, uma bênção na minha vida. Ei, calabassuri res. Eu não estou esquecido do Paraná, não. Vou já voltar para lá. Almocei, deitei um pouco. Depois fui dormir. 1h30 da manhã. Nós saímos para o aeroporto. Cheguei aqui ontem, 9h35 da manhã. Mas estou aqui zerado. Estou zerado, o motor não está fumaçando não. Os amortecedores estão em ordem. É o mover do Espírito de Deus na minha vida. É um cumprimento da palavra de Deus. Lá nos Estados Unidos eu estava pregando antes da pandemia. E havia vários pastores naquele culto. E um deles que eu nunca tinha visto correu para mim. Me deu um abraço. E Deus usou em profecia. Eu creio em profecia. Eu sou pentecostal até o tutano. E o que foi que Deus falou para o senhor, pastor Gilvan? Ele disse assim: vou levar para a eternidade comigo. Meu servo, sou eu que renovo o teu vigor todas as manhãs. Pelo meu espírito. Eu ainda preciso de ti para influenciar essa geração. É muito privilégio, não é? É ou não é? Eu estou aqui, meus amados irmãos, com os pés pegando fogo. Mas eu mandei parar em quê? Parar, porque eu poderia estar pregando no Ceará. Mas o Deus que me enviou aqui, aleluia, sabe de tudo. Receba, receba. Ele te mandou falar que vai mudar seu rumo. Abra a boca, minha irmã. Ele está enviando o consolo. Receba. Para tua alma. Enxuga. Enxuga essas lágrimas no rosto. E tenha calma. Agora. Vai. Eu sei que esta. Você crê? Você crê? Deixa o Espírito Santo se mover. Vai querer. Não deixa a esperança. Não deixa. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você só não se desespere. Meu conterrâneo, grande pregador de Deus. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha quem está aqui, aleluia. Eita glória, olha aí chorando. Eita, aleluia, cabelinho branco, alegre. E você jovem, não deu ainda um glória a Deus. Você está morto espiritualmente. Deixa eu voltar ao Paraná. Vamos para o culto, pastores, irmãos, irmãs. Chegamos lá, irmão, a igreja tinha pouca gente. Aí eu olhei assim e disse: realmente a coisa aqui está feia. Aí eu preguei, Deus me deu uma mensagem que eu chamo arranca-toco. Quando eu terminei de pregar, eu fiz um apelo. Eu disse: irmãos, é hora de união. É hora de renovar a aliança com Deus. Quem quer fazer isto, sai do seu lugar e vem aqui à frente que eu vou orar. Quando eu olhei, o primeiro casal foi o pastor da igreja e a mulher. Não ficou um crente no banco.
Foi um quebrantamento. Foi um mover do Espírito tremendo naquela noite. Ei, calabaçura. Irmão, na terça-feira, tinha gente pendurada nas paredes. Sabe por quê? A notícia saiu. O Espírito Santo se moveu ontem à noite. Aí eu preguei, quando eu terminei de pregar, eu ia viajar depois do culto para Blumenau. Aí Deus colocou uma palavra na minha boca. Deus colocou, eu não gosto, é questão minha, você gosta de mim se quiser. Mas eu não gosto quando o pregador diz assim, eu vou liberar uma palavra para você. Quem libera é Deus, irmão. Quem sou eu para liberar? A palavra é dele. É Ele quem libera. Deus colocou na minha boca uma palavra e eu disse, irmãos, anotem aí, Deus está mandando dizer que a partir de hoje, esta igreja nunca mais será a mesma. Fui embora. No ano seguinte eu fui pregar em Curitiba. Quando terminou o congresso, eu estava do mesmo jeito no púlpito, enxugando o suor. Quando eu levanto a cabeça, tem um homem bem alto, mais alto que a minha frente. Aí disse, pastor Gilvão, eu sou presbítero daquela igreja que o senhor esteve lá na segunda e na terça, se lembra? Ele me lembra. Então meu pastor mandou eu vir aqui para perguntar se o senhor volta lá. Aí eu digo, antes de eu responder, eu fiz como Jesus, porque Jesus às vezes fazia uma pergunta a ele e respondia com outra pergunta. Aí eu disse, antes de eu responder sim ou não, eu vou lhe perguntar, como está a igreja lá? Depois daquelas 2 noites, nunca mais foi a mesma. Está cheia, Jesus está batizando, Jesus está salvando, Jesus está curando, o altar está em chamas, aleluia! Eu vou dizer novamente, olha para mim. E calabaçura. Deus está dizendo para você que está aqui à frente, você que está na minha retaguarda, lá no final, Deus está dizendo, se você deixar, e calabaçura, o meu Espírito se mover esta noite na tua vida, você vai ver o que vai acontecer na sua vida espiritual. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Você nunca mais será o cantor que cantou hoje aqui. Na graça, Ele vai te dar a porção dobrada do Espírito sobre ti. Você nunca mais, você vai ser o pastor que é. Você vai ter uma revolução no seu ministério. Assim diz o Senhor. Aleluia. Você crê? Você crê? Então dê lugar. Dê lugar. Eu fico doente, irmão, sabe com o quê? Com certos pregadores. Por quê? Porque quando ele prega, ele fica mandando o povo dar glória, aleluia. E quando é outro que prega, ele fica feito uma múmia no púlpito. Parece uma múmia. Aquela cara quadrada de quem comeu giló para vir para o culto. Ou então botou super bonde nos lábios. Não abre a boca nem para dizer amém. Mas agora, eu peço a você em nome de Jesus, não leve essa glória para casa. Não leve essa aleluia para casa. Não engula. Glorifica. Oh, aleluia. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu como Davi. Eu canto como
Receba, receba agora essa unção. Receba essa unção que está descendo. Receba, os céus estão abertos. Ao Shekinah de Deus entrou por aquela porta. Agora nós estamos debaixo de uma nuvem de glória. É hoje. É hoje. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: é hoje. É hoje que você vai sair daqui pingando azeite. É hoje. Mas desembarca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Fica de pé. Mas desembarca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de. Liga, 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 liga. Para Jesus agora. Liga, 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 liga. Pede, pede, pede. Para Jesus agora. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilha. Faz milagre, parecer, repreende, batiza, derrama, ó Senhor. Mas cadê, mas cadê, mas cadê os vasos? Onde é que os vasos estão? Mas cadê, cadê os vasos? Levanta que Deus quer falar. Mas cadê, cadê os vasos? Onde é que os vasos estão? Mas cadê, cadê os vasos? Levanta que Deus quer falar. Mas o altar tá fumegando e tá queimando meus pés. Parece que eu estou no monte que um dia foi morto. Mas o altar tá fumegando, está queimando meus pés. Olha lá, parece que estou no monte que um dia foi Moisés. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. O Senhor preparando uma bênção para você. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. O Senhor preparando uma bênção para você. Quantos podem glorificar? Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o Espírito de Deus se mover na tua vida. Deixa. É noite de renovo, é noite de batismo com o Espírito Santo, é noite de vitória, é noite, é noite, é noite. Oh, aleluia. Receba agora este renovo. Deixa o Espírito te renovar. Deixa o Espírito Santo te inflamar. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E agora você fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Você pode pular, sorrir, chorar, cantar, até correr aqui dentro agora. Venha cá, minha esposa. E se você quer nesta noite realmente um renovo na sua vida, pelo mover do Espírito, enquanto nós cantamos, você sai do seu lugar e vem aqui à frente, para encerrarmos orando por você. Se você quer nesta noite sair daqui cheio da unção de Deus, cante conosco, quem sabe. Canta conosco, pastores. Canta comigo, com minha esposa, igreja. E você sai do seu lugar. E você sai do seu lugar. Sempre vou lembrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção. Aleluia, o inferno está tremendo. Da igreja, tempo de Paulo, de Pedro, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristã. É um exemplo, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimar, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. E tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira. Agora eu quero ouvir. Oh, meu Deus, é a viva. Faz a chama, faz a chama começar oração. Aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo se mover. Ele veio para glorificar Jesus. Glorifica você também, aproveita. Abre a tua boca. O Senhor vai te encher. O Senhor vai te renovar. O Senhor vai fazer milagre na tua vida. O Senhor está despachando a tua vitória esta noite. O Senhor vai entrar no teu lar e fazer coisas tremendas. Acredite, acredite. Receba agora. Receba agora. Fale outras línguas agora. Você que nunca mais falou, deixa o Espírito Santo se mover na tua vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Receba o seu milagre, receba a sua cura, receba a sua vitória, receba unção, poder do alto. Aleluia. Oh, aleluia. Receba a graça, receba o poder, receba a unção de Deus. Que o Espírito de Deus se mova na tua vida nesta noite. Oh, Deus é fiel para cumprir toda a palavra, toda a promessa dita a você. Creia na promessa, fique na promessa, ande na promessa, se apodere da promessa de Deus. Deus é fiel para cumprir toda a Espírito palavra, de Deus, toda a promessa. oh Espírito de Deus, te move, te move, te move, te move nessas vidas que estão aqui no altar. Te move, Espírito, enche os vasos, enche, batiza Jesus com o Espírito Santo. Aleluia! És adorado, aleluia!